costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias, né? O dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E graças a Deus, assim, eu me sinto privilegiada de ter descoberto esse dia muito cedo, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu sempre morei aqui em Guarulhos, nasci em São Paulo, mas sempre morei em Guarulhos. Eu tenho mais 2 irmãs, a Paula e a Vitória, eu sou a do meio. E eu sempre fui muito próxima do meu pai. Então, meu pai já vai dar uma palavrinha aqui com a gente. O Samuca conhece e tá sempre com a gente também. Meu pai, muito mais do que meu papel de pai, ele sempre foi muito meu amigo. A gente sempre andou muito junto, de ir pra casa de amigo, ir reunião. Sempre me levava de tiracolo. E um dia, em 2006, eu tinha 6 anos, a gente tava indo na casa de um amigo dele. E eu fui junto, né? Tava na parte de trás do carro. E a gente passeando, passamos ali pela 9 de julho, aqui em Guarulhos, né? Uma região central bem movimentada. E eu me deparei com uma cena que mudou a minha vida pra sempre. É uma cena... Quantos anos você tinha? 6. 6 anos. E mudou a minha vida pra sempre. Uma cena comum pra gente no dia a dia, mas que pra mim foi extremamente chocante. Eu vi crianças na mesma idade que eu, só que elas estavam numa condição totalmente diferente. Elas estavam sujas, com roupa rasgada, descalças, pedindo ajuda na rua. E eu não entendi o porquê daquilo, né? Eu falei, como assim? Eu, acostumada a assistir Disney Channel, Nickelodeon, aquela realidade era outra, né? Sim. E aí o carro andou mais um pouco, e elas pediram pra gente algumas balinhas, a gente nunca foi de dar dinheiro, era sempre doce, comida, quando tinha, e aquele dia não tinha nada pra dar. E aí o carro andou, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, por que essas crianças estão assim? Aí ele, assim como, filha? Aí eu, com roupa rasgada, descalça, na rua e tal. Sim. E ele todo sem graça pra explicar um problema social pra uma criança de 6 anos. Aí falou, filha, os pais delas não têm condições de dar uma roupa como você tem, eles não têm emprego e elas ficam dessa forma. E eu entendi, mas eu não compreendi, eu não achei certo. E beleza, ele me explicou aquilo, aquilo ficou na minha cabeça. E aquele dia a gente não tinha nenhuma comida pra dar, nenhuma balinha, né? E eu fiquei incomodada com aquela situação. E toda vez que a gente ia em restaurante, pizzaria, padaria com a família, sempre no final, quando o garçom ia trazer a continha, ele trazia umas balinhas junto com o troco. E eu adorava comer aquelas balinhas. Então, aquelas balinhas de coca, menta, sabe, que o garçom traz assim. E eu adorava. Pra mim era um ritual. Era mais importante as balinhas do que a comida. Era as balinhas. E no restaurante esperando as balinhas. Exato, era balinha de gosto diferente. E a partir daquele dia eu parei de comer aquelas balinhas. Isso foi mais ou menos em agosto. Parei e comecei a guardar. E sem falar pra ninguém, eu quietinho, então toda vez que eu ia em restaurante, guardava. Meu pai começou a perceber, né? Começou a achar estranho, foram passando os meses, ele viu que eu não tava comendo mais. Aí chegou um dia, perto do Natal, em dezembro, que o garçom queria fazer uma brincadeira maior e deu um monte de balinha pra mim e pra minhas irmãs. Eu costumo brincar, né? Vocês me conhecem, sabe, pessoalmente. Eu tenho 21 anos, tô com 1,5 m, né? Porque eu tinha 1,10 m com 6 anos. Então toda pequenininha, com um monte de balinha pra guardar e tal. Aí meu pai daí viu aquela cena, achou estranho. Ele falou, Bia, o que tá acontecendo? Só um pouquinho diferente. Todo esse tempo adorava comer as balinhas. E até então não tinha falado nada, assim. Não, eu fiquei quietinha, só guardava, sem falar pra ninguém, assim. E eu nem sei o motivo, eu acho, de eu ter guardado o segredo. Acho que era uma coisa minha comigo mesmo, sabe? Acho que foi um impacto muito forte. Era um propósito meu, assim. Tá. E aí eu peguei e falei assim, ele perguntou, né, Bia, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balinhas, você parou do nada, você tá jogando fora, tem algum motivo? Aí eu falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí fui lá no meu quarto, né, peguei um pote cheio de bala tudo meio melada junto, assim, falei, pai, lembra aquele dia que a gente viu aquelas crianças na rua? Elas pediram pra gente algumas balinhas e a gente não tinha pra dar. E eu, na minha realidade de criança de 6 anos, o que eu podia fazer era dar um pouquinho do que eu tinha. Era minhas balinhas, que era bom pra mim, eu sei que seria bom pra elas. E eu queria ajudá-las. E aí meu pai ficou sem graça, né? Ele não esperava aquela atitude, falou, putz, e agora? O que vai fazer? E a gente na família, Samuca, né? Até porque meu avô foi pastor, minha avó a vida inteira de igreja. Aí sempre teve isso de generosidade na nossa família. Mas nunca fizemos algo muito grande, né? E aquilo foi o estopim para meu pai realmente colocar a mão na massa em alguma coisa. E eu tive aquela ideia e ele começou a falar com alguns amigos, vizinhos, família. Falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer alguma coisa maior, né? E aproveitar que tá no Natal. E fizemos uma ação, até então uma ação bem pontual entre amigos, mas foi bem legal. Ajudamos 600 pessoas de uma hora para outra, tal. Arrecadamos comida, brinquedo, foi super bacana. E fizemos uma ação e chamamos de Ação Olhar do Bem.
mostrando esse olhar da criança, né? Que a criança gosta ou não gosta, não tem maldade, é aquele olhar puro. E a gente queria mostrar isso. Aí uma amiga do meu pai falou assim, pô, legal esse nome, Olhar do Bem, mas por que a gente não chama de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar para as crianças, né? Nossa, que legal. E aí, no ano seguinte, foram mais de 2.000 crianças. Uau. Então, por muito tempo... Isso ficou... tudo no mesmo ano. Dos 6 anos de idade, você teve essa iniciativa já. Exatamente. Foi tudo nos 6 anos de idade, assim. Obviamente, naquela época eu não fazia ideia do que era a ONG, né? Não é? Sim. Eu fundei o Olhar de Bia com 6 anos, mas na época eu não fazia ideia do que era a ONG, o que estava acontecendo. Eu sabia que eu queria ajudar. É legal que você pegou aquilo queria que mudar o mundo, né? Exato. Você pegou aquilo que você mais gostava, né? Aquilo que era mais importante pra você, que era aquelas balinhas depois do almoço. É verdade. E foi aquilo que você quis oferecer pra elas. É Muito verdade. legal.